Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui com o reservatório de 1000 litros da nossa obra. Estamos com a obra em andamento. Chegamos à fase da instalação do reservatório e no vídeo de hoje eu vou te dar um passo a passo sobre a correta instalação desse reservatório. Pega o papel e a caneta que eu vou te dar a relação das peças, relação das ferramentas e dicas preciosas que eu tenho certeza que a maioria de vocês nunca ouviu falar sobre a instalação desse reservatório. Então já vai te inscrevendo aí no canal, deixa o teu comentário, esteja compartilhando e bora pro vídeo. Eu quero apresentar aqui para vocês, esse aqui é um reservatório de 1000 litros de polietileno que nós vamos estar utilizando. Ali está a tampa dele. Eu quero apresentar as peças que nós vamos utilizar aqui para a primeira fase da instalação, tá? Então nós temos aqui, ó, 3 registros, um de 25 e 2 de 32. São registros de esfera soldáveis. Nós temos aqui os flanges. Nós vamos utilizar 4 flanges de 32 e um flange de 25. Nós temos, ó, 1, 2, 3, 4 joelhos de 32 e um de 25, 2T de 32 e a boia. Isso aqui é o material que nós vamos usar para a primeira fase da instalação, além dos pedaços de cano de 25 e 32. E agora as ferramentas que nós vamos precisar para a instalação aqui desse reservatório. Nós temos a furadeira, que pode ser até uma parafusadeira. Essa aqui é o que nós temos em mãos aqui, tá? Uma trena, a serra-copo, uma chave hidráulica, um arco com serra, cola e fita teflon. Essas aí são as ferramentas que vão ser necessárias para a instalação aqui do nosso reservatório. E aqui as primeiras peças, além do cano de 25 e de 32, para estarmos fazendo toda a parte dessa instalação aqui, a primeira parte. Isso aí é a parte da furação. Então nesse caso aqui no nosso reservatório, ali vai ser onde vai sair a nossa água. E aqui nesse furo de cima é onde vai ser a nossa ventilação. Depois eu vou explicar a função de cada um com o reservatório no local. Pessoal, eu vou apresentar as peças para vocês. Eu quero que vocês notem aqui que eu fiz, nós temos 5 furações aqui nessa caixa. Uma é essa aqui, ó, é onde vai o flange, que é a conexão aqui para a nossa boia. Aqui nós temos uma embaixo da outra, que vai ser aonde vai ser a nossa saída de água, e aqui nessa de cima a nossa ventilação da nossa tubulação. E eu vou explicar depois o porquê dessa ventilação. Aqui na lateral nós temos a nossa saída para limpeza, e essa aqui em cima vai ser o nosso ladrão. Eu vou começar a montagem agora dos flanges, e aí você, conforme eu vou montando aqui, nós vamos trocando uma ideia. Se quiser até ficar mais, agradecer o Júlio, nosso filmmaker de hoje. Júlio, se tu tiver alguma pergunta aí na sequência, Júlio, vamos interagindo, vai fazendo também, tá? Tá bom. Então aqui eu vou tirar esse papelzinho aqui do flange. E um detalhe, entre tantos que tem, o primeiro detalhe que eu quero comentar aqui é o seguinte, ó. O pessoal às vezes questiona, mas a borracha é para dentro ou para fora? Aí o que eu vou falar para você? Depende da situação. Então nesse caso aqui, a nossa borracha ela vai ficar por fora. Por quê? Porque as conexões que nós vamos utilizar aqui, elas são soldáveis, ou seja, vai cola e nós vamos conectar os canos somente com cola. Se fosse algum tubo com rosca, aí nós utilizaríamos esses flanges aqui ao contrário, e nesse caso aqui a borracha iria por dentro. A borracha iria por dentro se a nossa tubulação fosse com rosca. Como a nossa tubulação aqui toda vai ser soldável, então a borracha ela vai ficar por fora
nesse sentido aqui, e nós vamos colocar essas conexões aqui por dentro. Ó. Por quê? Por esse motivo que eu falei para vocês aí, ó, que é tudo soldável que nós estamos utilizando. E no caso aqui, nesse flange que eu coloquei, a nossa boia agora ela vai rosqueada aqui nessa parte da rosca interna. Então esse aqui é um flange de 25, tá? Que é onde vai ser a nossa entrada da água, para também a gente não prejudicar a nossa borracha. Então a entrada da água, a primeira conexão está colocada. Então eu vou colocar o resto, os demais flanges, e na sequência nós vamos conversando aí, tá? Agora eu vou colocar esse flange aqui. Todos eles, nesse caso, eles vão ficar com as borrachas para fora. Por esse mesmo motivo que eu falei para vocês. Tem alguns flanges que essa conexão aqui é junto, assim, ó. É uma peça só. Nesse caso aqui, nesse modelo, ele veio dessa forma aqui, né? É só uma questão de modelo. Tem um detalhe aqui nos flanges, ó, mesmo esquema. Encostei com a chave hidráulica, eu vou dar só um apertinho, não muito, porque o que vai vedar é a borracha. Tem um detalhe que eu quero explicar, nesse outro flange que eu vou explicar para vocês, que é o seguinte, ó, algo muito importante, é uma diquinha assim, ó, para não ter problemas futuros. É uma situação que acontece. Quando formos colocar o flange, você pode ver que eu fiz o buraco aqui, ó, e ele tem uma folga. Ele não está entrando rosqueado e nem pressionado nas paredes aqui do reservatório. Ó, ele tem uma folguinha, ó. Por quê? Porque quando entra ou sai a água que tem ar na rede, muitas vezes vibra esse reservatório. Então quando ele vibra, o que pode acontecer? Se a peça estiver muito colada aqui, com a vibração, em alguns casos existem, eu vou tentar colocar imagens aí para você ver, de alguns casos dessa vibração fazer rachaduras aqui no reservatório de água. E aí com essa rachadura, com o tempo, causa alguns vazamentos. Então tem algumas situações que já aconteceram isso aí. Então por isso, dessa peça, ó, você pode ver aqui, ó, com a movimentação, que ela tem uma leve folguinha, para não entrar apertada, para a gente evitar esse transtorno aí, tá? Então fica aí mais uma dica. Então essa aqui é só para você entender o que está acontecendo aqui no projeto nessa nossa montagem. Deixa eu só apertar aqui para não esquecer. Ó, apertei, vi que a borracha encostou, deu, não precisa esmagar muito. Deixa eu só apertar aqui para não esquecer. Ó, apertei, vi que a borracha encostou, deu, não precisa esmagar muito. Então aqui nós temos a nossa entrada da água. Nós temos lá embaixo, onde eu vou colocar o flange, a saída que vai alimentar toda a nossa casa. Aqui, depois eu vou mostrar para você como vai ficar o esquema, que vai ser a nossa ventilação. Nesse buraco aqui, nós vamos ter a saída para limpeza, onde eu vou colocar um flange também. E aqui nós vamos ter o nosso ladrão. E eu vou explicar cada um para que você entenda, tá ok? Então só para a gente começar a entender esse esquema aqui do reservatório. Nós temos a saída e nós temos a limpeza. Por que isso? Porque quando nós formos limpar, e toda vez que formos limpar esse reservatório, nós vamos fechar o registro da saída e vamos abrir o da limpeza. Por um motivo bem óbvio, para que a sujeira que tem nesse reservatório, ele não entre para a tubulação. E essa sujeira que entra na tubulação, muitas vezes tranca ali na peneirinha da caixa acoplada do vaso, tranca numa torneira e causa alguns transtornos aí, que tem que estar desmontando torneira, desmontando a caixa acoplada do vaso, tirando o chuveiro, por alguma sujeirinha que entrou na tubulação.
Então, para que esse problema não ocorra, então sempre que houver a manutenção desse reservatório, nós vamos fechar o registro que alimenta a casa e vamos usar o da limpeza, para que toda essa sujeira ela saia por esse tubo e não dê problema aí na nossa tubulação que alimenta os nossos pontos dentro de casa, que seriam a cozinha, a área de serviço e o nosso banheiro, tá ok? Então vamos dar seguimento aqui. Então, obedecendo aquela folga em todos os nossos flanges, nesse caso aqui da nossa instalação, como é tudo soldável, então tudo tá, a borracha tá por fora em todas as nossas situações. Outro detalhe importante para você evitar problema, vou pedir para o nosso cameraman filmar aqui, ó. Sempre que for comprar essas conexões, escolha preferencialmente essas que tem essa canaletinha aqui, ó. Algumas situações não tem, então às vezes num aperto essa borracha ela pode enjambrar, como a gente chama, e ela vai deslocar do local dela e vai ficar vazando. Então quando for comprar, o importante é observar que tenha aquele encaixe ali para borracha. Então isso aqui vai evitar também um transtorno aí mais na frente, tá? Mais uma dica aí para você. Vamos colocar o nosso... Conforme você viu, nós abrimos, né, com a serra copo. Eu passei de leve uma lixinha para tirar as rebarbas. E agora estamos aí, ó, encaixando o nosso flange. Olha aqui, ó, mostra aqui, ó, que a gente mostra na prática. A borracha escapou e eu não vi, ó, mesmo com a casinha. Tá vendo por que é importante observar e importante ter aquela casinha ali? Você tá vendo na prática aqui uma situação, um pequeno descuido. Eu atentei aqui para filmagem e me descuidei ali do flange. Mas isso aí é assim mesmo. Por isso que estamos fazendo esse vídeo para você ver na prática aí como é que funcionam as coisas. Ó, vamos tirar tudo de novo. Vamos encaixar a nossa borracha. Viu? Com a casinha aconteceu o que eu acabei de falar para vocês. Então é muito legal acontecer isso. Para você ver que ó, agora eu vou firmar, que agora eu tô atento. E vou fazer a fixação. Então agora sim, ó, agora encaixou perfeitamente. Eu vou dar só um apertinho para a borracha encostar, bem de leve. Ó, não preciso esmagar muito. Onde firmou deu, a borracha que vai fazer a vedação. E agora eu vou colocar o último flange ali, que esse aqui é o que vai sair a nossa água. Tiro aquele papel que tem das instruções, né? E vamos no mesmo esquema. Sempre importante colocar, revisar essas borrachas para a gente se certificar que não ficou nenhuma enjambrada, e nem aquele caso que eu mostrei para vocês ali que aconteceu. Muito legal ter acontecido, para você ver, né? Que às vezes mesmo com a casinha da borracha acontece, pode escapar ali na hora de montar. E agora aquele apertinho bem de leve. Um outro detalhe, pessoal, nós temos essa distância aqui, ó, que é justamente para a sujeirinha que fica no fundo não entrar para a tubulação. Ó, agora eu vou firmar, que agora eu tô atento. E vou fazer a fixação. Então agora sim, ó, agora encaixou perfeitamente. Eu vou dar só um apertinho para a borracha encostar, bem de leve. Ó, não preciso esmagar muito. Onde firmou deu, a borracha que vai fazer a vedação. E agora eu vou colocar o último flange ali, que esse aqui é o que vai sair a nossa água. Tiro aquele papel que tem das instruções, né? E vamos no mesmo esquema. Sempre importante colocar, revisar essas borrachas para a gente se certificar que não ficou nenhuma enjambrada, e nem aquele caso que eu mostrei para vocês ali que aconteceu. Muito legal ter acontecido, para você ver, né? Que às vezes mesmo com a casinha da borracha acontece,
pode escapar ali na hora de montar. E agora aquele apertinho bem de leve. Um outro detalhe, pessoal, nós temos essa distância aqui, ó, que é justamente para a sujeirinha que fica no fundo não entrar para a tubulação. Então na hora da limpeza essa caixa vai ser esgotada e o restinho que fica no final ali é feito manual, com potinho, com pano. Então sempre essa limpeza, sempre se tem o cuidado, e você pode ver que já vem de fábrica essa distância, que é para a sujeira do fundo que fica não entrar pela tubulação. Obviamente, esse reservatório, depois que for para o local, depois que for instalado, nós vamos fazer uma limpeza nele e vamos encher. Tudo isso aí você vai ver em outros vídeos, porque todo o contexto dessa instalação tem bastante conteúdo aí para uns 3, 4 vídeos. E você vai ter o passo a passo aí de toda essa instalação da nossa rede de água, uma rede simples, mas com vários detalhes que são importantes aí e dicas que eu vou estar dando aí para você, ok? Então já temos nossos flanges aqui, ó, todos colocados, não sei se a câmera consegue pegar. Então nós temos a nossa entrada, temos a nossa saída para limpeza, o nosso ladrão, a nossa ventilação e a nossa saída que vai alimentar. Agora, na sequência, eu vou mostrar mais alguns detalhes aqui para vocês e vocês vão ver agora as conexões por fora, como é que vão ficar. Nesse momento eu quero dar alguns segredinhos, que na verdade não são segredos, são alguns detalhes importantes aí sobre as conexões e sobre algumas ferramentas. Então, primeira delas, nós temos aqui, eu peguei um T e um pedaço de cano só para ilustrar aí para você. Importante, essas peças soldáveis aqui, nós temos que lixar. Tem gente que não sabe como é feita essa parte das lixas. Então eu uso uma lixa 120, essa aqui no caso é para massa, mas pode ser uma lixa ferro, qualquer lixa. Já vi casos do pessoal da Corsã mesmo usando até uma serrinha. Qual é o objetivo da lixa? É causarmos aqui, ó, fazemos algumas ranhuras, porque essas peças elas são extremamente lisas. Então é importante a gente criar essas ranhuras para uma aderência aí da cola, tá? Então tanto a peça, seja ela um joelho, seja um T, que é esse caso aqui, quanto o cano, eles têm que ser lixados. E um detalhe na lixa, como é que eu faço? Eu dobro um pedacinho de lixa assim, ó, que caiba dentro da peça, e vou com um polegar por dentro, arrodeando a peça. É importante não usarmos uma lixa muito grossa, a fim de a gente não alterar a bitola aqui desse cano, né? Então, no caso do T, todas essas peças têm que ser lixadas, tá? Eu não estou insistindo muito na lixa aqui, que essas peças já estão lixadas. Para fazer o vídeo para vocês eu já deixei tudo preparado, a fim de ganharmos tempo. Então lixei o T, eu venho para a parte do cano. Algumas observações aqui nessa parte do cano. Uma, pode ver, ó, o corte ele tá bem retinho aqui, ó. Muitas vezes a gente faz o corte salame que a gente fala. Eu vou fazer aqui um corte salame, que é o corte errado. Vou fazer na prática aqui para você ver. São alguns detalhes importantes. Na mesma peça eu vou mostrar a diferença de corte. Olha só. Olha a posição desse corte bem retinho. E esse aqui, ó, que é o que a gente chama aqui um apelido de corte salame, que parece aquele salame que a gente corta para botar no pão. E olha só, o que acontece? Se eu fizer esse corte assim atravessado, quando eu colar aqui, ó, a parte menor vai pegar pouca base aqui e vai causar um problema aí mais à frente. Vai vazar esse cano, vai soltar, tem uma série de coisas que pode acontecer. Então é importante, quando formos cortar as peças, sempre manter esse corte assim o mais reto possível, a fim de que toda essa área ali, ó, do espaço dessa luva que tem aqui na peça, o cano fique todo conectado ali, tá ok? Então, ó, corte salame, que é o corte errado.
e o corte retinho, que é a maneira correta para uma perfeita conexão aqui, tá ok? Outro detalhe importante que muita gente não sabe tá aqui, ó. Aqui nós temos um arco com a serra, e essa serra ela tem dentes. Então os dentes da serra elas têm que ficar virados para frente, tá? Para que você consiga ter uma eficiência aí nos cortes. Eu já vi em muitas situações que o pessoal põe esses dentes aqui para trás, no sentido do punho, então fica com dificuldade para cortar o cano, cortar o ferro, o que você for cortar. Então esses dentes aqui dessa serrinha eles são voltados para frente. E é mais uma dica importante aí, eu já peguei muitos casos da serra numa posição virada. E outra dica que muita gente também não sabe, e eu vou demonstrar aqui, ó. Essa aqui é a boia, aqui a torneira boia do nosso reservatório. E essa rosca ela tá nesse sentido aqui. Então o que que acontece quando eu for colocar o Teflon? Eu vou colocar a fita Teflon, presta atenção aqui, ó. Eu vou colocar no sentido, ó, isso aqui vai ser rosqueado para lá. Então, ó, se a rosca vai para lá, eu vou colocar o Teflon ao contrário do sentido da minha rosca. Olha só como é que eu estou fazendo aqui, ó. Eu já estou colocando que é a instalação que eu vou fazer. Eu dou entre 7 e 10 voltas geralmente. Então olha só, por que isso? Quando essa boia eu for rosquear na conexão ali do flange, olha só o sentido que ela vai fazer. Ó, ela está apertando a fita. Se eu colocar essa fita no sentido da rosca, quando eu colocar, ela vai afrouxar essa fita aqui, ó. Então é um pequeno segredinho que muita gente não sabe. Então essa fita Teflon ela vai sempre o sentido contrário da rosca, para que quando apertar, olha só o que está acontecendo. Eu estou rosqueando e ela está apertando a minha fita. Então é mais um segredinho aí na instalação desse reservatório que muita gente não sabe e que faz a diferença. Aqui tem gente que conta as voltas, 7, 10. Eu já tive caso aí de ter que dar 20 voltas. Então vai muito, e eu não vou entrar nessa parte aí agora, vai muito da peça que você está usando. Então quando é plástico é uma situação, quando é metal é outra. Então às vezes 7 voltas aí na fita não vão ser suficientes e vai vazar, vai ficar frouxa. Então o objetivo aqui não é entrar muito nessa parte técnica. Até porque nessas partes de cálculo e tudo mais, é a parte mais para engenharia, e o objetivo aqui nas dicas de mestre, e nesse caso aqui da obra, é você ver na prática aí como que funciona as instalações. A parte técnica sempre vão estar previstas aí nos projetos, então o mestre de obra, o encanador, ou seja quem for que estiver executando o serviço, nunca vai substituir, nunca, grava isso, a presença de um mestre de obra não substitui um engenheiro e arquiteto na obra. Eu vou bater sempre aí nessa tecla, tá ok? Então alguns detalhes aí, ó, do corte do cano, de estarmos lixando as peças, e depois na colagem tem outro segredinho que eu vou dar também. A posição da serra, dos dentes da serra sempre voltados para frente, e da posição aqui da fita Teflon. Então fica aí esses detalhes aí que parecem bobagem, mas fazem toda a diferença nas instalações, tá ok? Vamos dar seguimento aí. Pessoal, vim aqui para a sala de operações para mostrar um detalhe nas peças que eu estou colando. Estou aqui com um joelho de 25, que vai ser o que vai ser a nossa entrada de água. Então vou mostrar alguns detalhes aqui que eu julgo importantes aí para você, tá? O primeiro deles, eu uso geralmente as colas que vêm com esse pincel aqui, ó. São os tubinhos de cola que vem com um pincel
que fica mais fácil para passar nas conexões aqui, a fim de espalhar melhor a cola, tá? Então eu vou fazer na prática aqui, ó, já tem um pedaço de cano colado, vou lixar, eu já expliquei isso ali atrás para vocês, ó, tirando as rebarbas, a minha conexão já está lixada, então eu vou preparar agora onde vai o meu registro, tá? Então essa ponta aqui eu vou conectar no flange lá da entrada da caixa d'água, e aqui agora eu vou botar um pedaço de cano que é para o nosso registro. Então vamos sempre passar a cola em ambas as partes. Estou passando no joelho, espalhando com o pincel, verificando para preencher bem ali, e também passando aqui no nosso pedaço de cano já devidamente lixado. Espalhando bem a cola. O pincel é bom por causa disso, a gente deixa bem uniforme. Agora quando conectar, ó, cola em ambas as partes, eu vou juntar e vou dar, ó, um giro de mais ou menos 30 graus para que essa cola se agarre bem e espalhe a cola durante em toda as partes aí do cano e da conexão, tá certo? Então aqui eu já estou com essa peça onde vai o registro. Temos um registro aqui, ó, de esfera de 25 que nós vamos colocar agora aqui, e depois ali no reservatório você vai ver como é que vai ficar, tá ok? Então só essa dica aí, ó, do pincel, do ângulo de 30 graus, de estar sempre com as peças devidamente lixadas, limpas, e cola em ambas as partes, tá ok? Bora lá dar seguimento em nossos vídeos aí. Mostrando então, pessoal, cada detalhe aqui da instalação para vocês, tá? Aqui vai ser a nossa entrada de água. Nós temos esse registro, nós temos o cano aqui lá na laje. No segundo vídeo nós vamos mostrar essa conexão aqui para vocês, como nós vamos fazer, como que nós vamos vir da rua e chegar aqui. Então aqui a água que chega na rua, nós temos um registro para fechar a água aqui quando for necessário alguma manutenção e limpeza. Então passamos pelo flange, aqui nós temos a boia. Essa torneira boia, ela é aquele sistema que quando a água enche, a boia sobe e tranca a água aqui quando a haste sobe, tá ok? Então esse sistema aqui, ó, é bem simples e é como vai trancar a nossa água aqui quando enche a caixa. Então basicamente é isso aqui. A caixa está vazia, libera a água para entrar, e quando enche essa boia sobe e tranca a torneira aqui, impedindo a entrada de água. Então essa aqui é o nosso sistema de entrada. Ali nós temos a nossa saída e a nossa ventilação, que eu vou mostrar para vocês como é que fica. Então nós temos a saída da água, aqui um registro para trancar quando for fazer alguma manutenção. E nós temos o que? Depois do registro, nós temos aqui um T, que também ali na nossa laje eu vou mostrar como é que vai ficar a descida para alimentar todos os pontos aqui da casa que nós estamos fazendo. E aqui nesse T nós temos a ventilação, e esse aqui é o segredo para que na retrosifonagem, quando acontece, quando entra ar na tubulação, quando diversos probleminhas que são causados, como por exemplo, quando você está no banho e que liga uma torneira da cozinha ou do tanque e enfraquece a água, esse sistema aqui que foi colocado, essa ventilação, é o que vai impedir de enfraquecer a água do chuveiro. É só um exemplo das situações que ocorrem pela falta dessa ventilação. Então aqui é a nossa ventilação e a nossa saída que vai alimentar os pontos da casa. E nós temos aqui do lado o nosso ladrão, que é onde, por exemplo, se der algum defeito nessa boia, que essa água vier querer transbordar, ela, antes de transbordar, ela vai entrar por esse ladrão, que vai descer e vai para um ponto estratégico. E aqui nós temos o nosso registro, a nossa saída de limpeza. Para que isso? Para que quando for fazer manutenção nesse reservatório, nós vamos fechar aquele registro da saída da água,
para fim de não entrar sujeira para a tubulação, para as nossas torneiras e os pontos de água aqui da casa. Então, aí quando for feita a manutenção, nós vamos usar esse registro. E você pode perceber também que o nosso ladrão ele fica depois do registro. Por qual motivo? Para caso vier a transbordar, não correr o risco desse registro estar fechado, porque é a posição que geralmente ele vai ficar. Ele só vai ser aberto quando for feita a limpeza desse reservatório. Então, por um motivo óbvio, se essa água vier por algum defeito na boia, começar a transbordar, então ela vai passar depois do registro num ponto que lá na laje eu vou mostrar como que nós vamos fazer para identificar caso ocorra uma situação que essa boia dê defeito e esteja vazando. Então tudo isso aí no segundo vídeo, na laje, ali no local desse reservatório, nós vamos estar mostrando aí para vocês. Então tá aí o nosso esquema de ligação. Entrada da água com um registro de 25, um cano de 25, o flange e a boia, a nossa saída com os dois flanges e a nossa ventilação, e aqui a nossa saída de limpeza e o nosso ladrão. Esse é o esquema de ligação aqui da nossa obra, e a posição que esses canos ficaram é devido à posição da nossa laje, que ali no segundo vídeo eu vou estar demonstrando aí para vocês, tá ok? Então, essa aí é a nossa instalação, o esquema de ligação do nosso reservatório. Pessoal, tá aqui a primeira etapa da nossa instalação aí do reservatório. Eu pude esmiuçar vários detalhes aí sobre essa primeira etapa. No segundo vídeo, nós já no local onde vai ser instalado esse reservatório, junto com outros detalhes da nossa instalação sobre a subida e as descidas da água, no próximo vídeo vamos estar mostrando aí para vocês. E outro detalhe que eu quero frisar aí é que você que não conseguiu aí um papel e caneta para anotar a relação de materiais e tudo que foi dito aqui, não te preocupa, que além de você poder voltar quantas vezes quiser esse vídeo, eu vou estar deixando aí na descrição a relação completa de todos os materiais que foram utilizados com as suas bitolas para a instalação aqui desse reservatório, tá ok? Então não te preocupa, nós vamos estar deixando na descrição. O vídeo de hoje foi esse. Não esquece aí de deixar o teu like, de se inscrever no canal, conforme eu falei ali no início do vídeo. Esteja comentando aí, fala se foi importante para você tudo isso que eu mostrei hoje. Se tem algum detalhe aí que você não sabia, comenta aí também. E se tem alguma outra dica, manda aí para nós estarmos crescendo juntos, tá ok? Então até o próximo vídeo e bora para cima!